Um lugar que marcou a história das grandes navegações. O que era tormenta encheu o mundo antigo de esperança ao mostrar que era possível chegar ao Oriente por esse caminho. Um lugar que surpreendeu os navegadores portugueses no século XV e que continua exercendo esse fascínio em quem chega aqui até os dias de hoje. Pinguins em plena África? Isso mesmo, pinguins. Aqui tem uma praia cheia deles. Seguimos a nossa viagem pela Cidade do Cabo, a cidade mais antiga da África do Sul e considerada uma das mais bonitas do mundo. Um lugar onde a história e a natureza estão lado a lado para tornar a experiência dos visitantes ainda mais única. Então, bora viajar! Os caminhos que levam e passam pela Cidade do Cabo são um capítulo à parte. A proximidade do mar com a montanha permitiu que estradas fossem construídas em um cenário que parece de cinema. São quilômetros e mais quilômetros de praias banhadas pelo Oceano Atlântico. E a pista que parece deslizar ao lado do mar. Um simples passeio de carro por aqui já vale o dia. E ao longo do trajeto foram construídos mirantes para que os turistas pudessem contemplar as belezas do lugar. Por isso, Cape Town é considerada uma das cidades mais bonitas do planeta. E não é exagero, não. Além das praias, passamos também por propriedades rurais, até chegar a um dos mais importantes parques naturais da região. Por ser uma área de preservação, encontramos alguns animais por aqui. Esse aí é o elande, o maior antílope da África. O macho pode pesar até 1 tonelada e sua carne é muito apreciada pelos moradores locais. Mas esses aí podem ficar tranquilos, porque já que estamos num parque nacional, a caça aqui é proibida. E uma cena curiosa: avestruz na beira do mar. Geralmente associadas às savanas, essas aqui são selvagens também e vivem livres no parque. É a maior ave do planeta e foi nesse ponto onde nós estamos que um dos capítulos mais importantes da história das grandes navegações e do comércio global foi escrito. E esse é o ponto mais sudoeste da África, um ponto importantíssimo para a história da humanidade. Era final do século XV, o ano 1488, quando Bartolomeu Dias sai de Portugal com o objetivo de ser a primeira pessoa a chegar até a Índia, contornando o continente africano. Mas quando ele chegou aqui nesse ponto, um período de tempestade, mar revolto, ele perdeu uma de suas caravelas. Então, colocou o nome desse ponto aqui de Cabo das Tormentas e voltou para Portugal sem as especiarias da Índia. Até que 10 anos depois, um outro navegador, Vasco da Gama, consegue sair de Portugal e passar por esse cabo aqui e conseguiu chegar até as Índias. Daí, o Cabo das Tormentas se torna o Cabo da Boa Esperança e vira assim uma das rotas de navegação mais importantes da história. E vale fazer aquela foto na placa para dizer para todo mundo que você realmente dobrou o Cabo da Boa Esperança. É a imagem que todos querem levar para casa. Estamos em uma região cheia de montanhas e vamos subir na mais alta delas. Um tipo de bondinho ajuda na subida. O veículo segue pelo trilho construído nas pedras. É uma viagem rápida e bem tranquila. Mas nós ainda não chegamos no topo, não. E aqui nesse ponto, depois que a gente pega essa espécie de bondinho, nós chegamos exatamente nesse ponto aqui, nessa região do Cabo da Boa Esperança. E tem um farol lá em cima, com escada. Vambora, vamos ver a vista lá de cima. O clima ameno da primavera alivia na subida. Imagino como deve ser subir todos esses degraus aí no calor do verão. Mas vamos em frente, porque a montanha é alta. Bom, tem que ter preparo físico para subir todas essas escadas. Chegamos aqui no farol e a gente pode ter a certeza de que todo esse esforço valeu a pena. Essa vista é lindíssima do Cabo da Boa Esperança.
Sim, o esforço é recompensado por essa vista. Daqui conseguimos ver nitidamente a curva na geografia do continente africano que mudou toda a história das grandes navegações. Com o controle do mar Mediterrâneo pelos otomanos, essa foi a saída encontrada pelos portugueses para chegar à Índia e buscar as famosas especiarias que enriqueceram a economia europeia no século XV. Se para qualquer um já é emocionante estar aqui, imagine para quem trabalhou durante muitos anos como professor de história e narrou para os alunos os fatos acontecidos nessa parte da África. Nossa, é maravilhoso a gente estar aqui ao vivo. Quantos e quantos anos eu ensinei isso aqui na sala de aula. O Cabo da Boa Esperança, que era chamado Cabo das Tormentas. Enfim, é cultura pura, é um banho de cultura aqui a África, principalmente este local aqui que nós estamos vivenciando aqui ao vivo e a cores. Hoje, Bravin tem uma agência de viagem e pode trazer as pessoas para verem de perto, ou melhor, do alto, aquilo que elas só conheciam pelos livros. Mais uma lembrança que quem visita a África do Sul leva desse país. Mais uma ótima história para contar. Depois de visitarmos o Cabo da Boa Esperança, seguimos para outro parque nacional, localizado a aproximadamente 40 quilômetros ao sul da cidade do Cabo. A placa nos dá boas-vindas a Boulders. Aqui, a praia tem um dono. Não. Estima-se que sejam entre 2 e 3 mil pinguins vivendo aqui. Essa é a colônia de pinguins mais famosa da África do Sul. Esses são pinguins africanos, uma espécie que infelizmente está em risco de extinção. O nosso guia nos explicou que os primeiros pinguins chegaram aqui em 1984. Todos foram embora e apenas 2 casais permaneceram aqui nesse ponto da cidade do Cabo. E esses 2 se multiplicaram e se transformaram nessa colônia enorme que a gente vê aqui na praia. Os turistas ficam nas passarelas construídas no acesso à praia e nós não podemos pisar na areia. Nesse ponto, os banhistas não são permitidos. E é bem legal porque nós ficamos em uma espécie de mirante. Nós podemos contemplar a praia, contemplar os bichos de uma visão privilegiada. Porque a praia é só dos pinguins. Bem, algumas marmotas também costumam aparecer por aqui. Mas o território é mesmo das aves, que são sempre associadas a lugares de clima extremamente frio. Por isso, toda a nossa surpresa quando nós chegamos aqui é que esses pinguins fizeram de Boulders a sua morada. Na areia, os filhotes barulhentos atraem suas mães pelo som. É como se cada pinguinzinho tivesse um piado diferente. Os bebês pinguins também têm uma plumagem diferente dos adultos. Eles são como se fossem mais felpudos, dizemos assim. As penas são bem diferentes das penas dos adultos, que são impermeáveis e adaptadas para a vida no mar. E cada onda traz uma leva de pinguins. Eles estavam na água em busca de peixes. A colônia é monitorada por pesquisadores que acompanham toda a vida dos bichos e garantem a proteção da praia. Alguns saem da areia e se espalham pela vegetação costeira. Também foram construídos esses abrigos para os pinguins ao longo da praia. Esse é um tipo de turismo em que os animais podem ser observados e protegidos ao mesmo tempo. Como eu disse, infelizmente, os pinguins africanos são uma espécie ameaçada de extinção. Por isso, esse trabalho de preservação é tão importante. No Parque Nacional, eles conseguem encontrar alimento e se reproduzir em segurança. É o turismo sustentável que mantém viva a esperança de que esses simpáticos bichinhos aí continuem curtindo essa bela praia no sul do continente africano. Então vamos à dica do programa de hoje. O Cabo da Boa Esperança fica a 75 quilômetros do centro da cidade do Cabo e próximo à praia de Boulders. Então é possível visitar o ponto histórico e os pinguins no mesmo dia,
quem estiver hospedado na cidade do Cabo pode fazer tipo um bate-volta, saindo de manhã e retornando à tarde. É possível alugar carro para ir para lá, quem quiser dirigir. Também tem ônibus que faz esse trajeto. E por se tratarem de parques nacionais e áreas de preservação, tanto o Cape Point quanto a visitação aos pinguins cobram ingresso dos visitantes. Vale conferir os valores nos sites oficiais dos parques na época em que você for à África. Ou veja direto com a sua agência de turismo. A nossa parceira aqui do programa é a Mondiale, que já providencia os ingressos, todos inclusos no pacote. Então a gente não esquenta a cabeça com nada não. Chegando lá, os tickets já estão na mão. E apesar dos pinguins, vale lembrar que o clima aqui é bem agradável na maior parte do ano. E a melhor época para visitar a cidade do Cabo é entre os meses de outubro e abril, que são os meses mais quentes e secos. Então, se você curte uma boa história, contato com a natureza e paisagens de tirar o fôlego, você encontra tudo isso nesse cantinho bem ao sul da África do Sul, que os grandes navegadores portugueses exploraram no século XV e que até hoje recebe turistas do mundo inteiro.